Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trazendo a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Quando você receber este vídeo, não esqueça de abrir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e toque no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E convide os membros da sua igreja, os seus amigos e familiares também a se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, bom dia, meu amigo, meu irmão em Cristo, a paz do Senhor para você. Que bom nós estarmos novamente aqui para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite, com esse tempinho frio, né? É bom a gente tomar uma sopinha, para quem pode ficar em casa, né? À noite, ontem, a esposa fez ali um caldo verde, comemos bem, né? Dormimos assim bem tranquilos, bem aconchegados, mas nos preocupa aqueles, né, que estão hoje dormindo debaixo de pontes, de marquises. Você, como meu irmão em Cristo, você pode estender a mão, ajudar essa pessoa. Você pode levar um prato de comida, uma quentinha, uma sopa, uma coberta, mas, acima de tudo, você pode levar um pouquinho de conforto e de consolo também, tá bom? Então se una aí na sua igreja, no seu grupo, com seus amigos. Saia hoje para poder ajudar alguém. Seja o braço estendido de Deus para ajudar aqueles que são iguais a nós, são nossos irmãos, mas infelizmente estão passando por uma determinada situação, né? Estão em condições de rua, e eu e você podemos ajudá-los, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa missão. Deixa eu falar para você, você que é meu irmão em Cristo e tem um ministério na igreja, a Igreja Adventista, ela trabalha com um sistema representativo, né? Mesmo eu sendo pastor, eu não tenho a palavra final, eu tenho uma liderança que me auxilia, que me ajuda, que me apoia, né, que me aconselha também para as decisões a serem tomadas. Nós chamamos isso de comissão de igreja, né, são os líderes da igreja. E eu fico impressionado que algumas pessoas na igreja, né, e hoje eu quero falar especificamente para você que é meu irmão em Cristo, que é membro de uma determinada denominação religiosa, faz parte de uma comunidade cristã. Eu fico pensando assim, como o nosso serviço para Deus não tem alcançado os propósitos que Deus gostaria que alcançasse, né? A gente tem visto aí, no dia a dia, pessoas que não se realizam bem na sua vida profissional, pessoal, familiar, e eles veem na igreja uma oportunidade de sucesso. Já deparei com muitas pessoas com esse pensamento, e esse não é um pensamento bíblico, não é um pensamento cristão. Por que eu digo isso? Eu não sei se na sua comunidade religiosa se atribuem muitos títulos, doutor disso, doutor daquilo, já passou por isso? Ao invés de chamar irmão fulano, diácono fulano, diaconisa, missionário, não, é o doutor fulano. Irmão, você não fica chateado comigo, não, mas eu preciso te falar uma coisa. É doutor no trabalho dele, né? É doutor lá. Na igreja nós somos irmãos. E na igreja não existe essa nomenclatura de doutor. Existe o pastor, existe o presbítero, o diácono, a diaconisa, né? O ministério de louvor, o missionário, a missionária. Mas nós estamos, infelizmente, fazendo como muitos ditos religiosos do passado. E eles se associavam com pessoas de importância e adulavam essas pessoas. Nós não podemos fazer isso. Você não fica chateado, mas eu preciso te falar uma coisa. Jesus, ele nunca provou essa situação, né? Você pode até ter seu PhD, né? Você pode ter sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Sim, isso é importantíssimo. Deus não é contra isso de jeito nenhum. Deus quer que você estude, que você cresça. É você servir. É para servir. Por isso que eu comecei falando sobre o frio.
Esse frio está incomodando. O carioca não gosta de frio. Apesar de eu ter morado no sul do Brasil por 10 anos, eu sou carioca. O frio às vezes me incomoda, sim, claro. Eu passei a maior parte da minha vida aqui. E eu fico pensando em pessoas que estão passando uma parte importante da sua vida em situações, numa situação assim completamente desfavorável. Estão dormindo com suas famílias, esposas, filhos, maridos, parentes, dormindo debaixo de pontes, de marquises, de viadutos, abandonados, esquecidos pela sociedade. Nós não estamos fazendo nada. Ah, pastor, mas eu participo do mutirão da sopa. Poxa, legal, parabéns. Mas é só isso. Outro dia nós estávamos fazendo uma atividade social, com assistência social de uma de nossas igrejas, e uma jovem falou uma coisa assim: pastor, eu acho que isso é insuficiente. Eu olhei para ela e falei assim: mas por quê? Nós estamos alimentando eles, né? Fui dar corda para ela. Ela disse assim: pastor, ninguém senta do lado deles, ninguém conversa com eles, ninguém sabe quem eles são. Eles são homens e mulheres invisíveis. Eu fiquei ouvindo aquela jovem falar aquilo e fiquei me questionando, realmente. Quem é aquela pessoa que eu estou levando talvez um prato de comida, uma quentinha, uma roupa? Quem é? Eu tive também algumas experiências no sul do Brasil, em Florianópolis, né? E eu conheci um senhor que era engenheiro civil, felizmente usuário de drogas, estava vivendo nas ruas. Ele construiu uma casa de papelão mesmo, uma casa, com tudo que você possa imaginar. Eu fiquei impressionado, e ele contou a história dele, como ele acabou com a vida dele por causa das drogas. Mas a inteligência daquele homem, a cultura, o linguajar dele, me deixaram assim impressionado, e eu poderia ser aquele homem, eu poderia estar ali. Então eu comecei a conversar com ele, eu vi o brilho nos olhos dele, a alegria de ter alguém que o ouvisse. E Jesus se preocupa com isso. Jesus não está preocupado com cargos, com doutorados, com títulos. Jesus está preocupado com serviço puro, desinteressado, em favor do outro. Seja você líder ou não, você precisa servir. Eu acho interessante como Jesus compara o tipo de serviço que ele se agrada. Aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 33, há uma situação assim bem interessante que acontece muito em nossas igrejas hoje. As pessoas discorrem quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ser chefe disso, chefe daquilo, sendo que isso não é o propósito do cristianismo, não é o propósito da fé cristã. Jesus diz assim, a palavra diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando em casa, interrogou os discípulos. Olha só, Jesus está interrogando os discípulos. Jesus não está interrogando aqueles que não são discípulos. Sim, os discípulos. Qual é a interrogação? Qual é a questão? Jesus diz assim: de que é que discorreis pelo caminho? Vocês estão falando sobre o quê? Do que vocês estavam falando? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas ele estava dando oportunidade para os discípulos pararem e pensar, para pensar um pouquinho no que eles estavam falando. E Jesus continua: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discorrido ou discutido entre si sobre quem era o maior. Ou seja, Jesus perguntou, eles não responderam, ficaram em silêncio, calaram-se, porque sabiam que aquilo que eles estavam fazendo não era o que Jesus gostaria, não era o propósito de Jesus para a vida deles. Lembra, eles estavam em crescimento, eles estavam no aprendizado, e nós também. Mas é algo que eu e você temos que cuidar, como membros, como cristãos, como líderes, pastores, presbíteros, qualquer função que você desempenhe, seja pequena, seja grande, não interessa. Nós estamos fazendo do serviço um fim, sim, não um meio. Para Deus, não existe essa coisa de fulano é maior porque fulano tem um cargo X. Não, todos nós somos iguais perante Deus. As responsabilidades são diferentes. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor. Nunca projetei, nunca idealizei. Já falei para vocês aqui que eu tenho amigos que brincavam, botava caixotinho para subir, pregava para as bonecas das irmãs. Não, eu não. Eu tinha outras ideias, estavam bem longe disso, pode ter certeza. E hoje eu estou aqui, eu tenho entendido
que o serviço para Deus ele tem que ser um serviço desinteressado. Eu estou falando isso para mim também, talvez para os meus irmãos da Igreja Adventista, que vai chegando o final do ano, né? Nós temos as eleições para os novos líderes para o ano que vem, e os irmãos começam a mostrar serviço, muitos sim, na Igreja Adventista fazem isso. Eu não vou falar da Batista, da Assembleia, da Nova Vida, eu não vou falar de outra comunidade, eu vou falar da minha. Isso entristece, porque durante o ano inteiro tiveram a oportunidade de servir, e agora no final do ano, que a oportunidade, a possibilidade de administrar alguma coisa da igreja, algum departamento, algum ministério, e aí começa a mostrar serviço. Jesus diz assim, o verso 35, e ele assentando-se, chamou os 12, ele lhes disse, agora vem o puxão de orelha com todo amor e carinho, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você entendeu? Você quer ser o primeiro? Você quer ser o melhor aos olhos de Cristo? Sirva. Não se preocupa que você não está, não faz o que A, B e C. Não é para isso que Deus te chamou. Deus chamou para ser testemunha. Deus chamou para ser o braço estendido dos céus aos necessitados. Cuidar das viúvas, amparar os órfãos, alimentar o faminto, saciar a sede do sedento, cuidar. E olha só, um ministério que eu amo, que eu acho extraordinário, ministério da oração, e as minhas irmãs de oração. Não faça disso um carro de corrida para te levar para cima. Faça disso realmente um ministério, servir, orar. Ora por mim, por favor, eu preciso da tua oração. As lutas são gigantescas, as tentações são monstruosas. O inimigo ele se levanta todo dia para derrubar os servos. E eu peço você que ore por mim também. Mas lembre-se, não faça do teu ministério a tua escada para o sucesso na vida cristã. A comunhão com Deus, na simplicidade do relacionamento diário, é que vai fazer a diferença. Jesus diz mais, ele diz assim, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, olha o que Jesus disse. Ele pegou uma criança. Quem é essa criança? Não faço a menor ideia. Qual o nome dela? Não tenho ideia. Quem são seus pais? Qual a sua origem? Ela era moreninha, mulata, negra, branca, tinha os olhos claros. Eu não sei quem é essa criança, mas era uma criança. Por que Jesus pegou uma criança? Olha a resposta que o próprio Jesus dá. Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Você entendeu? Jesus pega uma criança e está querendo explicar aos discípulos que o serviço ele precisa ser desinteressado, humilde, simples, sincero. E olha só, criança é um trem engraçado, né? Criança quando gosta, gosta. Mas quando não gosta, não gosta. Eu estava na casa de um pastor amigo, né? Aí eu estava de férias, tive 10 dias de férias, uma semaninha e pouco. E fui na casa desse pastor amigo meu lá em Barra do Piraí. Ele tem uma filha de 3 anos, um doce, uma carinhosa, uma querida. E ela, quando me viu assim, olhou para mim, regalou os olhão, correu, me abraçou. Aí eu falei com o meu amigo, rapaz, tio Romano tá com ibope, viu? Ela não esqueceu. É assim mesmo, criança quando gosta, gosta. Criança é sincera. E a gente precisa ser como uma criança no serviço. Dedicação total, pureza de intenções. Ah, pastor, mas o senhor não sabe? Sei sim, filho. Esqueceu, eu sou pastor. Eu sei que existem lobos com peles de ovelha dentro da igreja, mas isso não vai me atrapalhar de ser ovelha. Eu não posso usar a desculpa de que, pastor, tem gente que gosta de fazer isso. Tá bom, não faça você. Tem gente que se promove, que... Sim, tem, mas não seja você. Você acha que tem pessoas 100% que gostam de mim nas minhas igrejas? Claro que não. Mas eu vou me preocupar com isso? Não. Eu preciso me preocupar em estar fazendo do meu ministério o ministério que o Senhor colocou para que eu fizesse. Essa precisa ser a grande diferença, meu irmão, é o Senhor.
Porque eu não vou prestar contas do meu ministério para A, B ou C dentro da igreja. Eu vou prestar conta dos dons que Deus me concedeu para Deus. Eu vou prestar contas do meu ministério para Deus. Ele está preocupado que eu faça o meu melhor, mas eu faça bem. Então, olha só. Você que está me ouvindo, não fica chateado, não. Por favor, é de coração. Continua servindo. Você que canta, cante, louve ao Senhor, mas não para que os outros vejam. Você que prega a palavra, você que visita, você faça o seu melhor, como para o Senhor, não para os homens. E aqui eu vou te dar uma última dica. Quer saber? Preste atenção. Quer saber se o seu ministério, se o teu serviço está sendo um serviço que agrada a Deus? Se preocupa com Deus. Se preocupa com o que Deus pensa, com o que Deus acha. Você pode não ver os resultados. Eu hoje estou falando para muitas pessoas. Muitas pessoas estão me ouvindo. Mas eu não sei o resultado, eu não tenho como mensurar isso. Mas eu espero em Deus que você entenda que nós servimos a um Deus vivo. E é a Ele que nós vamos dar conta. Faça o teu melhor para Deus, não para os homens. Porque é Deus que vai te recompensar. É o Senhor que vai te recompensar. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor possa habitar no teu coração. Possa preencher esse vazio que muitas das vezes nós encontramos quando estamos servindo. A gente se sente muito isolado. Você pensa que pastor às vezes não se sente isolado? Sente. Muitas pessoas se aproximam do pastor, do presbítero, do missionário, com segundas intenções. Eu sou amigo do pastor. Olha, eu fui na casa do pastor. E quando sai da casa do pastor, fica falando, pastor tem um sofá velho. Gente, que televisão é aquela? Um pastor com uma televisãozinha daquela. E você viu? Nossa, a geladeira. Olha, já tive situações. Mas eu não estou preocupado com isso. Minha casa está aberta. Só que eles vão dar contas a Deus. O meu ministério é do Senhor. O seu ministério é do Senhor. Sirva com todas as tuas forças, com toda simplicidade, com toda pureza de coração. Porque o Senhor vai te recompensar. Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus faça seu ministério um ministério agradável aos céus. Posso orar com você? Vamos orar. Paizinho querido e amado, obrigado porque o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem nos guardado, e o Senhor colocou diante de nós um ministério de serviço. Independente da função que desempenhamos, ó Deus, que o serviço ao Senhor possa ser maior do que a função. Que o amor ao Senhor possa ser maior do que o ministério. E que nós façamos, ó Deus, tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã em Cristo. Que eles entendam que nós servimos a um Deus vivo que conhece os corações e que vai recompensar os seus fiéis. Que sejamos estes, ó Deus, servindo e fazendo a vontade do Mestre. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e abençoa-nos no serviço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, nos vemos na próxima semana.